Então, justamente em relação ao que eu estava falando, o primeiro vídeo que eu queria mostrar é essa matéria da CNN que fala dessa expansão que está tendo a OTAN, né, em termos militares, e a reação da Rússia em relação a essa expansão e a declaração, de fato, como eu falei, de uma Segunda Guerra Fria se consolidando. Deixa eu passar aqui essa matéria e aí depois eu comento mais um pouco. E a Rússia reagiu aos exercícios militares de grande escala que a OTAN vai realizar até maio e disse que eles marcam o retorno ao cenário da Guerra Fria. A Aliança Militar Ocidental anunciou que vai fazer o maior treinamento em décadas, com mais de 90 mil soldados. E quem tem os detalhes dessa história é a correspondente na Europa, Priscila Asbeck. Oi, Pri, boa tarde para você por aí. Atualiza pra gente, porque esse negócio de guerra só tende a se expandir, infelizmente, é o que a gente tem visto, né? Exatamente, Débora, bom dia a você, a todos que nos acompanham. A gente vinha falando sobre as tensões no Oriente Médio, agora volta a falar sobre outro conflito importante que acontece no momento, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, depois desse anúncio, desse exercício pela OTAN, que é a aliança militar que reúne potências ocidentais e que é liderada pelos Estados Unidos. Depois desse anúncio, que foi feito na quinta, então o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia disse hoje à agência estatal russa que a escala dos exercícios Steadfast Defender, que é o nome desses exercícios feitos pela OTAN, marca um retorno irrevogável da aliança à sistemática da Guerra Fria. Ele também disse que os exercícios são um outro elemento da guerra híbrida desencadeada pelo Ocidente contra a Rússia. Lembrando que a Rússia, desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, vem dizendo que as potências ocidentais travam uma guerra híbrida contra os russos, ajudando a Ucrânia por meio de ajuda financeira e também militar. Lembrando então qual que foi esse anúncio feito pela OTAN desse exercício militar, que é o maior exercício desde a Guerra Fria. A OTAN então disse na quinta-feira que ia fazer esse exercício com 90 mil soldados e disse que o objetivo era ensaiar como as tropas dos Estados Unidos poderiam reforçar os seus aliados europeus em países que fazem fronteira com a Rússia e na parte oriental da aliança. Também na ocasião, o comandante mais alto da OTAN disse o seguinte, que esse teste era feito para avaliar como agir diante de um conflito com um adversário quase equivalente. Então a OTAN não chegou a mencionar diretamente a Rússia, mas no seu principal documento estratégico disse que a Rússia é a ameaça mais significativa à segurança dos membros da OTAN. Então o mundo inteiro interpretou que esse exercício é um exercício feito para ensaiar um possível confronto com os russos. E também o próprio comandante da OTAN fala, inclusive, sobre um adversário quase equivalente, que seriam, então, os russos. Ele também disse que essa operação seria feita com 90 mil soldados, com 50 navios militares, incluindo tanto porta-aviões a destroyers, com pelo menos 80 caças, helicópteros e drones. Então, uma operação militar muito grande que não acontece desde o período da Guerra Fria. As últimas vezes em que operações como essa da OTAN aconteceram foram em 88 e também em 2018, mas nessa dimensão é algo que não acontecia então desde a Guerra Fria, por isso um aumento da tensão e também essa resposta russa agora a esse ensaio feito pela OTAN que foi feito, essa resposta foi dada pelo porta-voz da Rússia neste domingo. Eu volto com você, Débora. Então, justamente como eu falei, né, então esse cenário mostra ali, né, como é que esses dois blocos, esses dois lados, o lado ali do sul global representado com liderança da China e da Rússia, né, vem crescendo essa animosidade em relação ao bloco, vamos dizer assim, ocidental, representado militarmente pela OTAN, mas que tem como pilar a União Europeia e os Estados Unidos, vem ganhando assim contornos de ameaças assim abertas. E esse fato é interessante porque essa semana também o Pepe Escobar fez um novo vídeo falando sobre o livro lançado pelo Emmanuel Todd, intitulado A Derrota do Ocidente, né? Que também é um livro que trata desse processo de desordem internacional, que, na verdade, esse processo ele é reflexo, né, aí pegando a tese do Todd, de que nessa disputa que vem acontecendo desde o final da Guerra Fria, que aparentava uma hegemonia norte-americana durante um tempo, sustentada,
Então esse vídeo, como vocês viram, exemplifica bem esse primeiro contexto, né, que eu desenrolei para vocês, mostrei para vocês, e que mostra como essa desordem mundial vem se acirrando e vem levando esse embate, né, entre essas duas placas tectônicas, né, de um lado o chamado Ocidente, né, que tem como pilar a União Europeia e Estados Unidos e como expressão militar a OTAN, e do outro lado essa aliança, o outro lado, né, o outro bloco, que tem como centro ali essa aliança entre a Rússia e a China, mas a China sendo a grande potência em ascensão, com possibilidade de ser um novo poder hegemônico, numa nova ordem que talvez venha a surgir nos próximos anos, e também que está ali dentro junto com os BRICS. E é interessante porque esse acirramento militar, apesar da mídia ocidental, né, trazer uma outra narrativa, uma outra versão, ela tem como vetor, na verdade, o próprio Ocidente, que vem acirrando esses conflitos em várias regiões do mundo, de uma certa maneira, vem tendo um aspecto muito mais belicoso. E essa análise é interessante porque se conecta com o último vídeo postado pelo Pepe Escobar essa semana, que é um vídeo em que ele fala também dessa desordem global, né, e como é que isso vem levando esses conflitos em várias regiões do mundo. Mas nesse último vídeo ele traz também o livro do Emmanuel Todd, o último livro dele, que é chamado A Derrota do Ocidente, né, que é uma espécie de comprovação, tipo o livro do Munir Bandeira, mas que é mais atual, mas a partir do viés do Ocidente, mostrando como esse acirramento, né, e esse olhar mais belicoso da OTAN, né, principalmente, e do Ocidente de uma maneira geral, dos Estados Unidos, na verdade é um sintoma da própria derrota do Ocidente, principalmente já há um tempo atrás, desde 2008, como eu falei, da incapacidade dos Estados Unidos acompanhar o crescimento econômico da China, que é a grande vencedora da globalização, e que vem transferindo essa disputa do campo econômico para o campo militar direto, né? E que isso vem se acirrando nos últimos anos, e aí você tem a guerra da Ucrânia como grande exemplo, porque, né, foi uma provocação direta da OTAN, né, que levou a Rússia a reagir, né, e que, né, agora essa guerra está praticamente encerrada com a vitória da Rússia, e que mostra que, apesar desse Ocidente estar ali provocando, eles vêm perdendo força. Inclusive, esse é o ponto dessa derrota do Ocidente, desse livro, que essa provocação também é uma expressão da perda de soft power, vamos dizer assim, de poder de influência, né, desse Ocidente, que vem perdendo, inclusive, frente à ascensão do Sul global, e aí tem a questão do BRICS mesmo, e processo de criar um novo sistema financeiro internacional não mais baseado no dólar, que é um pilar do poder também do Ocidente, dos Estados Unidos, principalmente. Então, assim, essas guerras mostram, inclusive guerras que os Estados Unidos vem perdendo, a OTAN vem perdendo, essa da Ucrânia principalmente, mas outras guerras de estabilização no Oriente Médio, você tem ali também a Rússia ganhando força, a questão da Síria, né, no próprio Iraque e tudo mais. E que então esse cenário de desordem mostra, além da desordem, mostrando que cada vez mais, né, esse Ocidente é o bloco que vem decrescendo, né, que vem ganhando. Então esse aqui é o último episódio, né, do Pepe Café, que ele fala desse livro do Emmanuel Todd, tá aqui, A Derrota do Ocidente, Vitória da Rússia e Suicídio da Europa, principalmente, né, de entrar nessa ofensiva contra a Rússia, que supostamente fortaleceria os Estados Unidos, interesses americanos, contra os próprios interesses europeus, principalmente no caso da Alemanha, né, perdendo aí o envio, né, do gás russo, que era fundamental para o crescimento econômico alemão. Então, assim, uma questão extremamente ideológica, um alinhamento automático dos Estados Unidos da União Europeia e da Alemanha, que é o mais incrível, é um sinal dessa derrota do Ocidente. Então é muito interessante
esse vídeo do Pepe Escobar, interessante. Dá uma olhada, dá uma lida aqui rapidinho. E aí são essas questões que ele levanta, né, de como vai ser desenvolvido o cenário político nas próximas décadas, né, analista geopolítico, o livro do historiador francês Emmanuel Todd, como eu falei, que explica aos europeus o que realmente está em jogo entre o Ocidente e a Rússia, né? Porque, né, nessa questão da guerra da Ucrânia tinha como pano de fundo a expansão da Rússia para as fronteiras com a expansão da OTAN para a fronteira da Rússia, e a Ucrânia ali como, né, um peão ali nesse jogo, sendo atraído para o lado da OTAN, da União Europeia, para também ampliar o cercamento da Rússia, que vem ganhando muito poder econômico e se permanece como uma grande potência militar, e é ali o entrave principal de se chegar ao alvo final, que é a China, né? E é interessante porque essa política dos neocons extremamente beligerante acabou cometendo um erro que, por exemplo, Kissinger não cometeu lá atrás, que foi um dos fatores até que levou ao fim da Guerra Fria e à derrota da União Soviética, que foi justamente os Estados Unidos se aliar à China, que seria o parceiro natural da União Soviética, mas que já havia desavenças desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o Kissinger conseguiu trazer a China para o lado dos Estados Unidos e enfraqueceu a posição da União Soviética, e que eventualmente levou a derrota, principalmente em função de tirar possibilidade da Rússia se recuperar, né, da crise econômica que levou também à derrocada da União Soviética. E agora os Estados Unidos resolveu atacar os dois e levou essa aliança eterna entre Rússia e China, que é um principal vetor dessa ascensão, chamada Ascensão do Resto, né, que é o Sul Global, que tem até um livro que fala sobre isso, e que vem levando essa derrota do Ocidente, né? E que essa guerra entre a Rússia, essa operação militar, como a Rússia chama, entre a Ucrânia, foi justamente para eliminar essa possibilidade da Ucrânia ser um bastião da OTAN, né, uma ponta de lança desse encercamento da Rússia, né? Então ali vê que esse acaba sendo mais uma derrota do Ocidente, né, que complementa esse processo maior de derrota geral do Ocidente pela hegemonia global, né? Então aqui, só lendo aqui rapidinho, abordando a cultura política norte-americana e a decadência governamental da Europa, Pepe Escobar desenvolve a ideia de Emmanuel Todd sobre a reconciliação entre a Rússia e a Europa, né? Na verdade, ele fala possivelmente que parte dessa derrota também vai ser essa derrota inicial, principalmente na questão da Ucrânia, né? Que a OTAN perdeu e a União Europeia perdeu por se alinhar cegamente aos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos, provavelmente vai levar a uma reconfiguração na própria União Europeia em relação a se aproximar da Rússia e se afastar dos Estados Unidos, porque, na verdade, além da Ucrânia, a União Europeia perdeu muito assim, com essa guerra da Ucrânia, em termos econômicos principalmente. E aí, nesse caso, está ali a Alemanha, a grande derrotada também desse processo, perdendo o Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Então, assim, a tendência é que após esse período de devoção cega, alinhamento cego da União Europeia aos Estados Unidos, que um próximo passo vai ser a tomada de consciência da Europa e retomar a relação anterior que tinha com a Rússia, inclusive até podendo fortalecer essa união entre Europa Ocidental e Oriental, tendo ali o centro com a Rússia, enfraquecendo ainda mais a posição americana e seu isolamento. Que é o que ele fala, especialmente com a Alemanha, focando que o descongelamento nas relações bilaterais, sem dúvida, acontecerá nas próximas décadas. Essa é a previsão que o Todd faz. Outra ideia principal do episódio é o real motivo pelo conflito Rússia e Ucrânia, que eu já falei aqui, né, que essa briga por hegemonia não é uma questão regional, uma questão global, traçando paralelos entre a Rússia e os Estados Unidos. O analista revela porque, de fato, o confronto se torna uma guerra OTAN-Rússia, que, de fato, é o que está acontecendo. E que a Rússia venceu, né? Porque a Ucrânia, a questão está liquidada, mas os novos exercícios militares da OTAN nas fronteiras da Bielorrússia e da Rússia estão aí tentando levar, né, ao extremo essas ameaças para tentar trazer a Rússia para uma guerra, porque eles acham que dessa forma
ao fim e ao cabo, vão acabar enfraquecendo a Rússia. Mas eu vou deixar para o próximo programa para analisar melhor, né, a próxima edição desse programa, para não deixar muito longo esse episódio, vai ser o próximo ponto de análise para mostrar como é que a OTAN vem continuando a provocar, aumentando seu poderio militar e exercícios militares nas fronteiras da Rússia e de seus aliados, Bielorrússia no caso, né? E aí fala que Pepe Escobar presta especial atenção às organizações internacionais que desempenham o principal papel no estabelecimento de um mundo justo e multipolar, né? Esse é o fato, né? Essa nova ordem, que talvez tenha a China ali como centro, possa levar a um mundo multipolar de fato, né? Pela ascensão desse sul global. E aí o BRICS, ainda mais agora com esse BRICS estendido, né? Mostra assim, uma maior participação de atores internacionais médios, potências médias e tudo mais, né, sendo ali regendo, estruturando essa ordem internacional.